Um dia típico para o presidente russo Vladimir Putin envolve ordenar mais ataques de drones e terrestres na Ucrânia, enquanto a Ucrânia inventa cada vez mais maneiras inventivas de se defender contra suas tropas. Mas Putin não enfrenta um dia comum. Em vez de supervisionar a invasão que começou há mais de 3 anos e meio e tentar repelir os ataques de longo alcance da Ucrânia em território russo, Putin agora enfrenta um novo inimigo. Até a mãe natureza se voltou contra a Rússia, pois um enorme terremoto acaba de abalar até o núcleo uma importante base de submarinos nucleares russos. Um grande terremoto de magnitude 8,8 atingiu a costa leste da Rússia, próximo à península de Kamchatka, por volta das 11h25 horário local, em 30 de julho. De acordo com o Washington Post, autoridades geológicas dos Estados Unidos da América afirmam que o terremoto pode estar entre os 6 mais fortes já registrados e tem gerado tsunamis distantes de grande alcance. No Japão, aproximadamente 2 milhões de pessoas foram orientadas a evacuar suas residências devido a alertas de tsunami. Porém, esses alertas já foram reduzidos. Nos Estados Unidos da América, tsunamis atingiram a costa oeste e ameaçaram o Havaí. Alertas também foram emitidos na China, Indonésia, Nova Zelândia, Chile, Peru, México e Filipinas. Felizmente para essas nações, os alertas estão sendo rebaixados, pois o pior do terremoto parece ter passado. Mas há uma nação que suportou o impacto devastador do terremoto: a Rússia. O terremoto atingiu uma área a apenas 119 quilômetros de Vilyachinsk, uma pequena cidade que abriga a principal base de submarinos nucleares do Pacífico da Marinha Russa. Isso de acordo com o Kiev Post, que relatou em 30 de julho que Vilyachinsk é o único porto no leste da Rússia capaz de possibilitar a implantação e manutenção dos submarinos nucleares da classe Borai da Rússia. Esses submarinos são uma ameaça ao Ocidente. Eles estão armados com os mísseis balísticos intercontinentais Raketa Strategicheskogo Naznachenia 56 Bulava da Rússia, sendo um componente-chave da tríade nuclear de Putin. O líder da Rússia usa esses submarinos para manter o dissuasor nuclear da Rússia no Pacífico, usando-os como um aviso para outras nações de que a Rússia possui navios invisíveis capazes de destruí-los a qualquer momento. O destino dos submarinos está incerto, pois tsunamis atingiram a única base no Pacífico de onde podem ser lançados. A importância da base de Vilyachinsk reside nos pieres de águas profundas de sua base de submarinos, onde os submarinos russos podem ser armazenados. Além de equipamentos de manuseio de mísseis, infraestrutura de comunicação e todos os sistemas de suporte necessários para manter esses submarinos operacionais. A Rússia não tem alternativa, pelo que todos sabem. A base naval russa voltada para o Pacífico é a única que combina ativos que permitem o desdobramento de submarinos nucleares. Isso indica que o 30 de julho é um grande problema para Putin. Exploraremos mais a fundo o motivo posteriormente no vídeo. Mas por agora, a pergunta óbvia tem que ser feita: quão extenso é o dano? No momento da criação deste vídeo, o enorme terremoto ocorreu há menos de 24 horas. Isso significa que todas as avaliações dos danos causados aos ativos navais da Rússia, juntamente com a península de Kamchatka em geral, ainda estão em seus estágios iniciais. Contudo, começamos a ter os primeiros vislumbres dos danos causados pelas ondas de tsunami, que agora estão apenas iniciando a recuar. O Kiev Post fornece algumas informações básicas, observando que vídeos já estão circulando na plataforma de mídia social Telegram, retratando alguns dos danos causados. Vídeos sugerem que o porto de Petropavlovsk-Kamchatsky foi atingido. O Kiev Post diz que se o porto sofreu danos, é muito provável que a base de submarinos nucleares de Vilyachinsk, mais próxima do epicentro do terremoto que Petropavlovsk-Kamchatsky, provavelmente sofreu danos iguais ou maiores. Analistas no X também apresentam provas mais diretas da magnitude dos prejuízos. A conta Geo Insider X compartilhou 30 segundos de imagens de drone do porto de Severo Kurielsk, com praticamente todo o vídeo mostrando que o porto está completamente alagado. Apenas os topos de alguns edifícios e portos parecem estar se destacando da água, mas a extensão dos danos só será visível após a água recuar. A conta Inteligência de Fontes Abertas Technical Six também compartilha imagens do mesmo porto capturadas da vila vizinha homônima. A primeira onda de tsunami gerada pelo terremoto atinge a costa, inundando estruturas.
Por fim, a conta X postou uma imagem horas após o compartilhamento do vídeo. As águas começam a recuar, deixando para trás portões danificados e outras estruturas. E a base de submarinos nucleares de Viliatchinsk? A Rússia está sendo muito sigilosa sobre o que ocorreu ou não com essa vital base. Discutiremos com um pouco mais de detalhes em breve. O Kiev Post diz que o Ministério da Defesa da Rússia não emitiu uma declaração oficial discutindo o status operacional da base ou o que aconteceu com qualquer um dos submarinos implantados na base. Porém, aparentemente, não houve relatos oficiais de vítimas em Vliatchinsk. Há uma diferença entre a versão oficial da Rússia e a da maior parte do mundo. É provável que tenha havido mortes em Viliatchinsk e que submarinos nucleares russos tenham sido destruídos. A The War Zone tentou investigar o problema mais a fundo. Ele aponta que o principal porto de submarinos de Vliatchinsk é chamado Rybashi, que é onde a Rússia mantém a maioria de seus submarinos nucleares da classe Borai e Borai A. Estes estão entre os submarinos mais novos no arsenal da Rússia. Putin está substituindo os antigos submarinos russos da classe Delta por um novo modelo, comprovando isso. Pelo menos um submarino mais antigo da classe Delta, o Ryazan, parecia ainda estar presente na base Rabachi em imagens de satélite recentes, embora seu status operacional seja desconhecido. Imagens de satélite nos dão uma ideia do potencial dano que este terremoto pode ter causado à frota de submarinos da Rússia. Em 30 de julho, a conta Tatarigami X postou uma foto de satélite tirada 2 semanas antes do terremoto, mostrando vários submarinos na base Robachi. A conta X fornece a decomposição. Imagem de satélite, capturada 2 semanas antes do terremoto, revela 6 submarinos nucleares russos em base próxima a Petropavlovsk-Kamchatsky, cerca de 100 quilômetros do epicentro. A decomposição é de 3 submarinos Oscar, um Akula, um Borai e um Delta. A imagem também sugere que, devido à sua idade, o número e a composição dos submarinos na base vital podem ter mudado nas 2 semanas entre a captura da foto e o terremoto. Porém, alguns submarinos certamente ainda estavam presentes antes do evento sísmico. Dada a pouca profundidade da Baía de Avacha, é provável que alguns submarinos tenham sido realocados para águas mais profundas antes do tsunami, diz Hatarogami. Alguns submarinos nucleares russos podem ter sido danificados, mas é possível que a Rússia tenha movido os mais valiosos para águas profundas antes da chegada do tsunami, possivelmente protegendo-os do pior impacto. Também é possível que a principal base de submarinos da Rússia não tenha sido danificada. A The War Zone enfatiza que não há indicações claras de qualquer dano ocorrido saindo da Rússia no momento. Ademais, a geografia da Baía de Avacha, onde se situam essas bases e portos estratégicos, pode ter resguardado a base dos piores efeitos das ondas de tsunami. A The War Zone conversou com um oficial aposentado da Marinha Russa, conhecido como Capitão_Navy, que afirmou não ter informações sobre danos críticos às bases navais russas em Kamchatka. Tudo parece normal. Essas bases foram projetadas e construídas considerando a possibilidade de um ataque nuclear inimigo. Mas, novamente, isso é a Rússia. Não fornecer informações sobre coisas que possam ter prejudicado sua capacidade de projetar poder é a especialidade do Kremlin. O analista militar Jason J. Smart observa que as respostas russas a desastres são uma característica muito comum a Putin. Em um vídeo no YouTube após o terremoto, Smart menciona um incidente ocorrido no início do primeiro mandato de Putin como presidente da Rússia, em 2000. O desastre de Kursk, notado pela Enciclopédia Britânica como um dos desastres navais mais graves que a Rússia já sofreu. O incidente de Kursk ocorreu no fim de semana de 12 a 13 de agosto. Em 2000, durante um exercício naval dentro do Círculo Ártico, o submarino nuclear Kursk sofreu algum tipo de problema que levou ao seu afundamento no fundo do mar de Barents. Os 118 tripulantes morreram quando o submarino da classe Oscar II naufragou. Uma tentativa de resgate da Rússia falhou em estabelecer contato por rádio ou aceitar ajuda das nações que a ofereceram. Essa recusa de ajuda preocupa a Marinha Russa atualmente, segundo Smart. Ele mencionou que era possível ouvir os marinheiros do submarino Kursk batendo nas paredes enquanto a embarcação afundava. A Marinha dos Estados Unidos da América podia ouvi-los batendo nas paredes. Os americanos ofereceram ajuda, mas Vladimir Putin e os russos recusaram. E, incrivelmente, o Kursk afundou em água que era menos profunda do que o comprimento do navio.
O ponto de Smart é que a tripulação do submarino poderia ter sido salva. Contudo, a recusa de Putin em aceitar ajuda, possivelmente uma decisão tomada para esconder o que ele via como um sinal de fraqueza russa, revela o tipo de homem que lidera a Rússia. Segundo Smart, Putin recusou essa assistência, demonstrando sua frieza. Portanto, isso provavelmente não é surpreendente agora. Um problema significativo afeta Maus e Marinha Russa no Extremo Oriente, mas Moscou nada comentou sobre o assunto. Sobre o ocorrido na base de submarinos nucleares da Rússia, o ponto de Smart é bastante claro. Putin tem um histórico de silenciar e negar ajuda quando suas tripulações de submarinos estão em perigo. Esse tipo de decisão já levou a possíveis mortes evitáveis de 118 marinheiros em 2000. É possível que a situação na península de Kamchatka seja muito pior do que a Rússia está revelando. Talvez a ponto de a frieza de Putin entrar em jogo novamente, a Rússia poderia obter ajuda se precisasse. Mas o orgulho de Putin e sua completa incapacidade de deixar o mundo pensar por um momento sequer que a Rússia está passando por um momento de fraqueza podem estar impedindo que isso aconteça. O Kremlin geralmente silencia quando ativos nucleares são afetados, afirma Smart. Eles consideram isso uma superexposição estratégica. Não querem que as pessoas saibam o que está acontecendo, para evitar que alguém tente explorar sua fraqueza. A incerteza que envolve a base na Baía de Avacha é por design russo, o que torna muito difícil determinar o quanto de dano foi causado. Quanto perigo as equipes de submarinos da Rússia estão correndo, porque a Rússia não está falando. A Rússia acaba de receber um forte golpe da Mãe Natureza na forma de um dos terremotos mais poderosos já registrados na história. Para piorar, esse golpe foi seguido por outro revés natural que poderia derrubar a Rússia. Horas após o terremoto de magnitude 88 sacudir Kamchatka, o vulcão Kliuchevskaya Sopka entrou em erupção. A RBC Ucrânia relatou que o vulcão, o mais alto da Eurásia, entrou em erupção. Está ativo ao ponto de que a lava quente já começou a escorrer pela sua encosta ocidental. Um brilho e explosões são visíveis acima do vulcão devido às emissões de lava e cinzas, relata a emissora. O vulcão já emitiu uma nuvem de cinzas de 186 milhas para o céu e pode em breve expelir mais. Isso gera mais problemas para a Rússia. A cinza pode impedir o envio rápido de assistência aérea para a península de Kamchatka, pois a atividade vulcânica se intensificou desde o grande terremoto. Um breve vídeo no canal RBC Ukraine Telegram mostra imagens de novas erupções vulcânicas em ação. Assim como o terremoto, essas erupções vulcânicas são parte de uma situação em andamento. Aparentemente, a cinza ou lava não causou problemas para os civis ou assentamentos russos na península de Kamchatka até o momento. Contudo, é complicado antecipar o que o futuro reserva, conforme a Rússia lida com as consequências de um grande terremoto. Voltemos agora ao terremoto e suas ondas de tsunami resultantes. Suponhamos que essas ondas danificaram mais a base de submarinos nucleares da Rússia e outros portos na península de Kamchatka do que o Kremlin admite. Isso nos leva à importante questão: quais as implicações disso para o futuro da Rússia? Focando em Vilyashinsk, por um momento, Jason J. Smart aponta algo que já mencionamos. Vilyashinsk é um único ponto de falha para a Marinha Russa. Em outras palavras, é o único porto que a Rússia mantém no Extremo Oriente que possui as instalações necessárias para apoiar os submarinos nucleares da Rússia. Smart explica por que isso é um problema tão grande. Se essa base fosse danificada por um terremoto ou tsunami, ele diz, a frota poderia ficar fisicamente impossibilitada de partir ou retornar aos portos. Esse é um ponto interessante. É fácil observar o que o dano a uma base tão importante poderia significar para a capacidade da Rússia de implantar seus submarinos nucleares no Pacífico. E os ativos da frota do Pacífico russo que já estão no oceano? É possível que alguns submarinos russos estivessem se preparando para retornar ao porto após suas operações. É provável que não estejam com pouco combustível, já que usam energia nuclear, mas podem estar desgastados. Eles podem necessitar de manutenção, ainda que não no momento. Danos extensos a Vilyashinsk podem impedir o retorno desses submarinos russos a um porto seguro em breve. Eles terão que permanecer implantados. Quanto mais tempo no mar, mais vulneráveis esses submarinos podem se tornar. Além disso, Vilyashinsk abrigava todos os sistemas de comunicação e suporte essenciais para esses submarinos.
Se os docas estiverem danificados ou os arrais de rastreamento sonar estiverem offline, os submarinos ficam encalhados ou silenciados, afirma Smart. Alguns submarinos russos no Pacífico podem ter ficado inoperantes, impossibilitando seu retorno a Viliatinsk. O que aconteceria com esses submarinos se eles não tivessem bases alternativas para usar? A situação do submarino Kursk pode já ter a resposta. Enquanto conversamos, a Rússia pode estar enfrentando um desastre naval sem precedentes, desconhecido pelo resto do mundo. O Kremlin mantém silêncio sobre a possibilidade de submarinos encalhados no Pacífico, incapazes de se comunicar com sua base. Não sabemos se a ajuda da Rússia está a caminho ou se é mesmo possível. Putin não está se pronunciando sobre o assunto. Se o terremoto e os tsunamis causaram tantos danos, isso também gera problemas para Putin. Estrategicamente, a frota russa do Pacífico é enorme, composta não apenas por submarinos. Segundo a mídia United 24 em abril, a frota conta com quase 100 navios de guerra, desde submarinos até navios de assalto anfíbio. Entre 2023 e 2024, a publicação diz que a Rússia supercarregou sua frota do Pacífico com a entrega de 7 novos submarinos e pretende enviar mais 3 no futuro. O objetivo da Rússia, com a expansão da frota do Pacífico, é desestabilizar a região. A Rússia tem se atentado especialmente ao Japão, que vivencia uma grande mudança em sua política de defesa. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão adotou uma postura pacifista, priorizando a diplomacia em vez do exército para resolver questões. Essa abordagem está mudando desde a invasão da Ucrânia por Putin, com o Japão formando novas parcerias militares. E em 2025 aprovou um orçamento de defesa recorde que fará com que invista mais de 55 bilhões de dólares em seu exército até o final do ano. A crescente frota do Pacífico da Rússia foi projetada para ameaçar o Japão. Era também uma ferramenta que Putin poderia usar nas várias disputas territoriais entre Rússia e Japão no Pacífico. Essa frota russa ajudou a equilibrar a influência dos Estados Unidos da América na região, ameaçar o Ártico e criar problemas para a Coreia do Sul, segundo United 24. A frota do Pacífico pode estar em apuros, o que significa que Putin perdeu parte de um dissuasor que mantinha seus inimigos do Pacífico sob controle. A China também pode se tornar um problema, como aponta Smart. E por que os russos deveriam realmente estar preocupados é porque, embora o que está acontecendo agora em Viliatinsk não afeta realmente a guerra na Ucrânia. Isso afeta indiretamente os russos, que temem que os chineses tentem tirar vantagem deles um dia, diz Smart. Esse momento pode chegar antes do que Putin esperava, se a frota do Pacífico foi debilitada por um terremoto de magnitude 88. O terremoto pode ter causado problemas estratégicos para a Rússia em relação à dissuasão nuclear. Segundo o Centro de Controle de Armas e Não Proliferação, a Rússia mantém uma tríade nuclear, sendo o componente naval de extrema importância. O país tem 11 submarinos nucleares de mísseis balísticos em seu arsenal. Imagens de satélite mostram que 2 submarinos, um da classe Delta e outro da classe Borai, estavam na base Robashi 2 semanas antes do terremoto. O paradeiro e a condição desses submarinos são desconhecidos após o tsunami. Mesmo sem danos diretos, eles podem estar em perigo. O desdobramento não garante proteção, como mencionado anteriormente, ao discutir os problemas que o recente terremoto pode ter causado aos sistemas de comunicação e suporte da Rússia. Os 11 submarinos russos de mísseis balísticos podem entregar um total de 624 ogivas nucleares, segundo o Centro de Controle e Não Proliferação de Armas. Se 2 dos 11 estiverem fora de combate, eles podem ter levado seus mísseis nucleares consigo. A Rússia ainda terá um poderoso dissuasor nuclear marítimo, mas não tão poderoso quanto antes, se o pior cenário de fato ocorreu. E é com essa ressalva que vamos encerrar este vídeo, com tão poucas informações saindo do Kremlin. Levará vários dias para que imagens de satélite e filmagens de drones revelem a real extensão do dano causado pelo golpe da Mãe Natureza contra a Rússia. Uma coisa é certa, Putin ficará abalado, independente do resultado. A Rússia não precisa se preocupar apenas com a Mãe Natureza. A própria Força Aérea está começando a causar problemas sérios. Isso é inacreditável. A Rússia acidentalmente se bombardeou 100 vezes apenas em 2025. Assista ao nosso vídeo para saber mais e inscreva-se no Show Militar para receber mais vídeos sobre a Marinha da Rússia. Obrigado por assistir.